Fala, meus queridos, tudo bem? Eu vou agora mostrar para vocês um modelo de redação aqui, 100% alinhado ao perfil da banca FGV, concurso da Polícia Penal da Bahia. Então a gente sabe, conforme o edital, está bem explícito que o tema da redação da Polícia Penal da Bahia será relacionado às atualidades do cargo, atualidades relacionadas ao cargo. Então a gente sabe que o edital é explícito nisso, então o tema deve ser relacionado à segurança pública, notadamente o sistema carcerário. Então eu trouxe um tema aqui sobre o sistema carcerário, sobre a superlotação nos presídios. Então um tema atual, um tema interessante. Eu trouxe um modelo, é importante que você veja exemplos de redações bem escritas, porque se você não tem referências de bons textos, e aqui humildemente eu considero esse texto que eu fiz bem escrito, então se você não tem boas referências de como escrever, fica difícil você saber como escrever bem. Claro, que esse é só um detalhe, você precisa estudar a teoria, você precisa escrever também redações, enviar para correção, mas eu vou te mostrar um modelo do que seria um padrão interessante de escrita para FGV, tá bom? Então, o tema é esse aqui, O tema é esse aqui. As consequências da precariedade no sistema carcerário brasileiro. É muito importante para começo de conversa, né? Para começo de conversa, é importante compreender o tema. Então, você precisa aprender a compreender temas de redação. Porque eu vejo muitos alunos, aqui é o tema, né? Opa, caiu aqui o negócio. Eu vejo muitos alunos, muitos mesmo, assim, a cada 10 redações que eu corrijo, de verdade mesmo, sem exagero, a cada 10 redações que eu corrijo, 7 redações terão tangenciamento do tema. O que seria tangenciamento do tema? É o aluno abordar o tema de forma lateral, de forma superficial. Então, por exemplo, o tema está pedindo aqui, e também o aluno não considerar os limites que o tema estabelece. O que seria um limite que o tema estabeleceu? O primeiro limite, claro, a palavrinha mágica é consequências. O tema não está pedindo as causas. Olha a diferença primordial aqui. O tema não quer saber quais são as causas da precariedade do sistema carcerário. É claro que você pode mencionar alguma causa, mas o foco do tema, o pano de fundo do tema, são as consequências. Quais os resultados, quais as consequências da precariedade do sistema carcerário brasileiro? Onde isso pode resultar? Né? Pode resultar em quê? É isso que o tema quer. É isso que a redação quis. Então, se você ficasse falando sobre causas, né, encontrando culpados, você estaria tangenciando o tema. E aí perderia bastante ponto. Tá? E a gente sabe que o Brasil, né, tem um sistema carcerário precário. Falta saúde, falta educação. Né? Se já falta educação fora, falta saúde fora, imagina dentro dos presídios. E é muito importante que para essa prova da Polícia Penal da Bahia, você desligue uma chavinha que talvez exista aí, que muitos brasileiros têm, e com razão, né? O brasileiro tem bastante dificuldade de aceitar qualquer tipo de política pública que beneficie o preso. O preso é uma pessoa muito indesejada pela sociedade. Isso é fato. Vida real. O preso é uma pessoa indesejada. Se ela está presa, é porque provavelmente, a gente sabe que existe o direito à presunção de inocência, mas a gente sabe que provavelmente ela é culpada ou ela tem ali alguma coisa a ver com o fato. É claro que existem pessoas que são presas são inocentes, estão presas. Ou estão presas mais do que deveriam, ou estão respondendo de forma exagerada. A gente sabe que existe. Mas para o brasileiro, o preso é indesejado. Só que a precariedade nos presídios, por falta de políticas públicas, tem causado problemas sérios. Inclusive, a gente fala lá dentro do nosso curso da Polícia Penal da Bahia. Inclusive, nós temos um curso que é completo, com teoria, temas comentados, modelos de redação, correções, tá? E outro curso só de correções, que é um curso isolado de correções. Inclusive, o link está na descrição. Mas lá eu falo muito sobre questões que estão no dia a dia do sistema carcerário. Por exemplo, sobre
a questão da leitura dentro dos presídios, a remissão da pena, sobre a questão da maternidade nas prisões, a questão dos direitos fundamentais das pessoas LGBTQIA+, desse grupo LGBTQIA+, né? Da superlotação, da saúde nos presídios, enfim, são várias questões que estão relacionadas aos presídios. Então, vamos pensar o seguinte, um sistema carcerário precário beneficia quem? Beneficia a sociedade ou o crime? Vamos pensar aqui, ó. Qual a consequência, né? É o benefício à sociedade ou ao crime? Claro que é só ao crime, porque nada há de benéfico num sistema carcerário que não ressocializa, que não dá condições do preso a aprender uma profissão, que não dá dignidade do preso, ele volta pior, passa ali 5 anos preso, dentro de uma gaiola com mais 30 presos, só vai aprender coisa ruim, vai voltar pior. Entrou ladrão de galinha, sai assassino. Então, a consequência da precariedade é negativo para a sociedade. Porque esse cara, não existe pena perpétua no Brasil, vai ficar lá alguns anos e vai voltar para a sociedade, volta pior. Olha uma consequência. Você está pensando num tema? Está conseguindo enxergar aonde o tema quer chegar? Por exemplo, não haver uma política pública de saúde adequada dentro dos presídios vai trazer benefícios para quem? Ninguém. O policial penal pode ficar doente, pode pegar uma doença, leptospirose. Policial penal que convive naquele ambiente confinado, né? O familiar do preso pode sair de lá com uma doença sexualmente transmissíveis, sexualmente transmissíveis, enfim, um mundo de coisas ruins. Então, era isso que o tema queria saber. O crime organizado vai se fortalecer, porque a gente sabe que dentro dos presídios, os chefes do tráfico, por exemplo, que estão presos, continuam atuando no tráfico, continuam comandando o tráfico. Então, isso é bom? Isso é uma consequência negativa ou positiva? É negativa. Então, tudo isso são consequências da precariedade do sistema carcerário. Inclusive, o crime organizado no Brasil tem como uma das suas raízes a precariedade do sistema carcerário. Se você olhar as raízes históricas do crime organizado, do PCC, você vai ver raízes na precariedade do sistema carcerário. Então, eu te ajudei a entender? Se eu te ajudei a entender minimamente, antes de olhar aqui o modelo, comenta aí pra mim. Comenta, me ajuda. Quando você comenta o vídeo, você tá me ajudando, né? Comenta aí. Polícia Penal da Bahia 2024, eu vou passar. Então, ó, Polícia Penal da Bahia, ou só PP Bahia 2024. Comenta, eu vou passar. Quando você comenta, você joga para o universo, joga para Deus o pedido, e esse pedido pode ser realizado. Então comenta para que esse vídeo vá longe e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Tá? Então, ó, vou botar aqui. Eu começo a redação assim, ó. Inclusive, pega esse repertório, que ele é muito interessante para vários temas relacionados ao sistema carcerário, tá? Pega esse repertório que eu peguei de um livro do Michel Foucault. O Michel Foucault, ele escreveu um livro chamado... Olha que livro totalmente top. Tudo a ver com o sistema carcerário. O nome do livro é Vigiar... Peraí, deixa eu botar aqui outra caneta. Vigiar e punir. Vigiar e punir. Tá? Então, eu começo a redação assim, ó, já trazendo um repertório, já começando com o pé na porta. O filósofo Michel Foucault postula, em meados do século XX, ou eu poderia afirmar, ó, no livro, né, Vigiar e Punir, que as prisões, ó, que repertório massa para você, as prisões eram inúteis, pois intensificam a barbárie. Ponto. Tá aqui. Repertório aí de mão beijada para você. Qualquer tema sobre sistema carcerário, usa esse repertório. Eu sou até meio... Eu não sou muito adepto dessa história de esse modelo cabe em qualquer tema. Sou bem crítico em relação a isso, mas eu posso te afirmar que para qualquer tema de sistema carcerário, esse repertório que serve, tá? Então, mesmo assim, o autor atesta que estas são estas quem? As prisões, né? Abre aspas, detestável solução de que não se pode abrir mão, fecha aspas.
Então, veja que eu trouxe aqui uma citação indireta no começo do Michel Foucault e depois eu trouxe uma citação direta, ou seja, entre aspas, é uma frase exatamente igual ao que ele falou. Então, olha que introdução legal. Se o tema da redação são as consequências da precariedade do sistema carcerário, eu estou dizendo, Michel Foucault achava que as prisões eram inúteis, porque elas intensificam a barbárie, precariedade, né, violência dentro dos presídios, mortes e tal. Mas o mesmo autor diz que, elas são uma detestável solução de que não se pode abrir mão. Então, mesmo achando que elas intensificam a barbárie, o mesmo Michel Foucault achando que as prisões intensificam a barbárie, ele concorda que elas são uma detestável solução. Não há outro caminho para punir as pessoas que cometem crime. Nesse sentido, à luz da aparente contradição apontada por Foucault, é urgente debater as consequências, olha a palavra do tema, consequências da precariedade do sistema carcerário brasileiro. Então eu trouxe aqui o tema, tá? Afinal, elas podem ser um risco à saúde e à segurança pública. Então os argumentos que eu vou utilizar, tá? Os argumentos que eu vou utilizar para defender, para falar das consequências, ou seja, quais as consequências, na minha opinião, há um risco, uma das consequências é o risco à saúde, tá? Uma das consequências da precariedade é o risco à saúde, e uma outra consequência da precariedade é o risco à segurança pública. Então, minha introdução está pronta, tá? Então, agora eu vou trazer o desenvolvimento 1, ou seja, eu vou mostrar por que, na minha opinião, e aí pensando no texto dissertativo argumentativo, que é o gênero da prova de vocês, pensando no gênero dissertativo argumentativo, eu preciso lembrar, argumentar é defender uma ideia, é justificar uma ideia, é explicar argumentos, é desenvolver, é problematizar, é confirmar, é desdobrar um pensamento. Então não esqueça, não faça texto expositivo nessa redação da Polícia Penal da Bahia. Procure saber mais sobre o que é um texto expositivo. Não faça texto expositivo. Faça o texto argumentativo. É um outro erro muito comum. O primeiro erro que eu falei lá, pessoal, a gente vê muito redações tangenciando o tema. 7 em cada 10 redações que a gente lê tangenciam o tema. E aí eu te garanto, de cada 10 redações, 8 redações do gênero dissertativo argumentativo fogem à tipologia textual, ou seja, são textos meramente expositivos, textos que não argumentam, o texto que só fazem afirmações sobre o tema e não argumentam. Então, também leia sobre texto expositivo. Não cometa o erro de escrever um texto expositivo na redação da PP Bahia, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante evidenciar que como a precariedade, no que diz respeito à infraestrutura prisional, pode funcionar como um entrave à saúde pública no país. Lembra do meu primeiro argumento? Risco à saúde. No último ano, havia um déficit de 166.717 vagas nos presídios brasileiros, segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, SINAPEM. Esse dado indica que a realidade prisional, na contemporaneidade, é atravessada pela superlotação, o que por si só já exporia uma série de problemáticas nesses espaços. Contudo, ela se soma ainda à negligência em relação à assistência médica dos presos, os quais apresentam, em sua maioria, vulnerabilidade imunológica, já que comumente são acometidos por doenças virais, como HIV e tuberculose, ou as adquirem em função da pouca ventilação e da falta de higiene nas células. Assim, a combinação entre superpopulação, falta de imunidade e ausência de acompanhamento médico regular torna o sistema carcerário brasileiro um laboratório para a propagação do contágio. E aí, meus amigos, você que está vendo essa aula, você que está vendo essa aula aí, a reprise e tal, o que você acha desse argumento? Você acha que ele convence? Você acha que esse primeiro argumento aí convence? Você acha que eu consegui mostrar
e provar que minha opinião, segundo a qual uma das consequências da superpopulação carcerária, da precariedade carcerária, é o risco à saúde, eu consegui provar para o corretor que essa minha teoria se sustenta, que essa minha teoria é válida. Lendo esse argumento, você pode botar aí, pausar para ler. Lendo aqui, você consegue se convencer do que eu estou falando? É um argumento sólido? A minha opinião está bem fundamentada ou não? De 0 a 10. Comenta para mim. Bota no comentário de 0 a 10. Quanto que você dá para esse argumento? 0 a 10. Dá 8? Eu daria aqui 9. Para não dar, não, daria 9. Eu daria 9. Eu acho que foi legal, né? Mas eu quero saber de você. Mas beleza. Vamos ler aqui o outro argumento. E você tem que lembrar que, na minha opinião, ó, argumento 2 aqui na introdução, linha 4, ó, a segunda consequência, né, inclusive a banca pede consequências no plural, né? A segunda consequência é o risco à segurança pública. Agora eu vou te mostrar por quê que, na minha opinião, a superlotação carcerária, a precariedade do sistema carcerário representa um risco à segurança. Então, ó, ademais, ó, linha 14, ó, ademais, a precariedade, estou sempre retomando as palavras-chave, né? Ó, a precariedade incide sobre outros aspectos, tais como a segurança pública. Isso ocorre porque, nas cadeias brasileiras, são naturalizadas certas práticas que contribuem para a perpetuação dos ciclos de violência. Ponto. Para além da insegurança alimentar, da carência de avaliação médica e da falta de higiene básica, por exemplo, há cotidianamente episódios de agressão física, tanto entre a própria população privada de liberdade, quanto contra ela, vindo de agentes penitenciários. Então, claro, não estou criticando aqui a polícia, estou dizendo que acontece às vezes, né? Tortura, né? Aí você pode trocar aqui agentes penitenciários por policiais penais, né? Hoje é a nomenclatura. Mas, por mais que você não concorde, de fato há casos denunciados, inclusive nacionalmente, de presos que são torturados. Então, a violência acontece entre eles e também entre agentes públicos e presos. Enfim, não vamos entrar no mérito dessa questão. Aí, dessa forma, linha 18, consolida-se uma espécie de política de desvalorização da vida, cujo resultado é a intensificação do ódio. E aí não adianta, a banca FGV é banca de esquerda, é progressista. Você deve se manifestar sempre na defesa dos direitos humanos. E defender direitos humanos não é uma questão de direita ou de esquerda. É obrigação. É universal. Então você deve defender essa percepção aqui de garantia dos direitos humanos dos presos. Você vai fazer uma prova para a polícia penal. Você não pode defender tortura, você não pode defender esse de opinião. Tome muito cuidado, você pode zerar a sua redação. Aí, ó, consequentemente, linha 19, ó, o modo como é operado o sistema carcerário brasileiro não só prejudica a efetivação de um dos seus objetivos. Travessão para explicar, né? Ó, o da ressocialização, conforme a lei de execução penal. Mas, sobretudo, favorece a reincidência criminal ou fortalecimento de facções criminosas que se aproveitam desse contexto para conquistar novos adeptos. Ou seja, desvalorizar a vida é uma chave para a manutenção da criminalidade. Antes de você me dar uma nota para esse parágrafo aí, eu tenho um presente para você. Aqui na descrição do vídeo eu coloquei um material, um link com um guia de redação da banca FGV, da Polícia Penal da Bahia. Um guia, o que é um guia? É um direcionamento. Vou te mostrar no passo a passo como estudar para essa banca, né? Quais os temas você deve ler, o que é mais importante ler nesse momento, os temas de segurança pública mais importantes de ler, apostas de tema, tudo nesse e-book. Você vai clicar aqui embaixo na descrição e baixar. Então, se você já baixou, comenta para mim, se eu já baixei o link, já baixei o e-book, gostei, não gostei, comenta para mim também depois sobre o que você achou desse e-book. Então, na descrição eu vou colocar o link para você baixar o e-book ou guia de redação da FGV, Polícia Penal da Bahia. Agora vamos para a conclusão? Vamos lá, conclusão da redação. Portanto, a precariedade do sistema carcerário brasileiro, em suas múltiplas manifestações, apresenta consequências que impactam toda a sociedade. Sendo assim, é fundamental
que a população exija do poder público que direitos básicos sejam garantidos e que medidas as quais visem a reintegração social sejam adotadas. Claro, eu poderia ter explicado melhor, né, isso aqui, acho que faltou um pouco mais de explicação, detalhamento da conclusão. Alguma proposta de intervenção, ok. Não é obrigatório, tá? Trazer intervenção na redação da FGV, mas nesse caso aqui cabia ali, poderia ter melhorado. Então aqui eu mesmo já vou me dar de 0 a 10 na conclusão, vou dar 6 aí na conclusão. Né? Faltou ali um detalhamento melhor. Tá? Então, gente, é isso. Para aprender redação da banca FGV não adianta. Tem que estudar essa matéria com seriedade. São 20 pontos, minha gente. São 20 pontos numa prova. Não existe nenhuma outra matéria nesse concurso, matéria isolada, eu digo, né? Português não tem 20 pontos, nenhuma outra matéria tem 20 pontos, só redação. Então é muito ponto em jogo, é o que vai fazer você ganhar 1.000 posições, 2.000 posições. Tem gente que vai tirar 15 de 20 e vai perder 5.000 posições no concurso, 3.000 posições no concurso, porque é muito concorrido. Então é a redação que desempata quem está ali dentro das vagas ou fora. Tem gente que vai estar dentro das vagas na prova objetiva, mas quando sai a nota da redação vai para fora das vagas. Então você precisa estudar a redação com a seriedade necessária. Pessoal, não tenho condição de comprar o curso completo, que tem teoria de redação, modelos prontos, temas comentados, correções, mas eu quero ter redações corrigidas pelo senhor. Nos dois casos, com curso completo ou só o curso de correção, tem um link na descrição aqui, você pode clicar lá e adquirir. Cara, é muito importante você ter textos corrigidos, pelo menos, para que o especialista da nossa plataforma diga, ó, melhor aqui, melhor ali, isso está bom, isso está mal, esse é o caminho correto, você deveria ter escrito assim, esse erro gramatical é baseado na seguinte lógica. Então você precisa ter redações corrigidas. Eu não acredito em correções feitas por inteligência artificial. São muito genéricas, não ajudam o aluno a aprender redação de verdade. São meras ilusões, elas não te ajudam a melhorar. Sempre fica aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Já uma correção feita por um especialista, um professor, é top, é detalhada, é explicada, tem a visão de um humano ali, tá bom? Então, gente, eu estou à disposição. Se quer saber mais vídeos, você quer receber mais vídeos como esse, comenta aí, eu quero mais vídeos, professor, para que eu possa fazer mais conteúdos para vocês sempre, beleza? Forte abraço, galera, força e honra, vamos para cima!